Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio da Roda dos Esclarecedores. Você que nos acompanha aí todas as semanas, nessa roda, né? Não são dos escarnecedores, são dos esclarecedores, conversando com o texto. Hoje, acompanhado comigo aqui, né? Eu sou o Rodrigo Oliveira e tenho o prazer, né, de ter o meu parceiro aqui, Sidney Santos. Como tá, Sidney? Tudo bem? E aí, Rodrigo? Graças a paz, você que está nos assistindo, nos acompanhando. Muito bom estar aqui, né? Estamos para mais uma roda, né? Como o Rodrigo disse bem, não é dos escarnecedores, são dos esclarecedores. Hoje a gente não vai ter a presença, né, do nosso parceiro, o Fernando. Ele ficou agarrado ali, entretido, embaraçado com as coisas da vida, mas ele está nos acompanhando, já mandou mensagem aí que está acompanhando, não é? Nesse tema de hoje. Hoje a Roda dos Esclarecedores, né? Lembrando que está sendo transmitido no canal do pastor Sidney Santos, o canal dele da igreja, o canal dele pessoal, também no canal Filho do Homem, né? O canal evangelístico, no Facebook, no YouTube e também no canal Ictus, canal da Igreja Luterana, ali de Pindamonhangaba. Não é? Isso aí. E no episódio de hoje, né? Eu sou meio suspeito de falar porque eu sou fã desse homem. Sou fã dele, você, Sidney. Eu costumo dizer que o pastor Carlos Boaventura, ele é um incentivador do conhecimento, do estudo da palavra. Qualquer pessoa que conhece ele sabe que é contagiante a paixão que ele tem no ensino da palavra, e não só da palavra, mas do conhecimento, não somente bíblico, mas também secular. É um homem que costuma falar assim, que conhecer, né, e saber não ocupa espaço. Sempre tem espaço para sempre tem espaço para mais leitura, sempre tem espaço para mais conhecimento. Não é? Esse é dos meus, viu? Antes de eu trazer ele aqui para a conversa, né, eu quero dizer, ele é autor de vários livros, né, o pastor Carlos Boaventura, ele é um historiador. Eu tenho aqui, né, alguns livros dele, ele tem mais livros. Tem esse livro aqui, ó, A Cruz Singrando os Mares, né, saiu pela editora Kelps. A Cruz Singrando os Mares, falando assim da importância, né, de que maneira as navegações, às vezes a gente estuda na escola os grandes navegadores, a gente estuda aí os desbravadores, a gente sabe que eles trouxeram cultura, vieram para explorar o Brasil e trouxeram conhecimento, e pelo vaz de caminha, mas ali também no meio deles vieram pessoas, né, que traziam a sua carga não só cultural, mas também religiosa. Né? Na Cruz Singrando os Mares, o pastor ele aborda aí esses temas, né, de que maneira o cristianismo cruzou aí os mares, né? E ele continua esse assunto também num outro livro dele, Os Lusitanos na Expansão do Cristianismo. Esse aqui saiu pela editora New Hope, né? Os Lusitanos na Expansão do Cristianismo. Né? Agora também tem um outro livro dele, que esse aqui é um dos meus favoritos. Né? Muito interessante. Esse livro aqui ele recebeu o troféu Chavantinho ali de Minas Gerais. Antes dele ser publicado, ele já havia recebido o prêmio Chavantinho, é a Bíblia e a África. Eu quero até falar um pouco desse livro aqui com o pastor Carlos Boaventura hoje, não é?
que ele fala sobre a gente não tem noção, pastor Sidney, do tanto que a África é protagonista dentro da história e do contexto bíblico e por que não dizer, do cristianismo, né? Ele vai falar isso também um pouquinho mais com a gente. Mas hoje, né, a gente quer conversar sobre o livro novo dele, que é o Brasil Protestante. O Brasil Protestante é um livro que está já no prelo, aí pronto para ser publicado. Então, sem mais delongas, né, eu gostaria de trazer para a nossa conversa aqui pastor, doutor, professor Carlos Boaventura. Como está, pastor? Tudo bem? Consegue nos ouvir? Sim, perfeitamente. Não sei se estão me ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Sim, Ok, muito bem, então. Depois desta apresentação, eu fico até meio perdido aqui, não? Perdido por quê? A gente estava com esperança de ser encontrado muita aqui. Coisa. Perdido estamos nós, pastor. Que isso? Nada. Estou aqui. Isso é muita bondade de vocês. Então, o pastor Sidney é da cidade de Pindamonhangaba? Não. O pastor Sidney, ele é de São Paulo. Ah, São Paulo. São Paulo. O de Pindamonhangaba é um canal parceiro nosso, o canal Ictus. Okay. Da igreja luterana ali de Pindamonhangaba, que cede o espaço ali dentro está sendo transmitido agora, então, no caso? Está sendo transmitido agora lá também para Pindamonhangaba, a cidade dos pescadores, não? Isso. Já começou. Não. Você não consegue colocar o dedo em algum lugar do mapa que o pastor Carlos não tem uma história para contar. Ai. Não conheço, né? Me assustando, né? Pastor, uma satisfação muito grande, né? Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer aí o Tiago Alberto. O Tiago participou com a gente aqui outro dia. Está dando aí uma assessoria para o pastor. Se não fosse ele, isso aqui não seria nada, viu? Sabe o que é ser analfabeto nisso, de pai e mãe? Mas aí cada um no seu quadrado, pastor. Aí o Tiago auxilia o senhor a sair e o senhor vai compartilhando conhecimento com a gente aqui. Okay. É um prazer muito grande ter. Ô, Sidney, qualquer coisa que se disser com relação ao pastor Carlos Boaventura não é superlativo, não é exagero. Graças a Deus, né? É com esse tipo de irmão que a gente deve andar, né? A gente pode escolher, né, as pessoas, né? A família a gente não escolhe, né? A gente nasce e pronto, né? Tem que suportar. Agora, os amigos a gente pode escolher. E esse daí é um dos que eu gosto. Esse daí eu faço questão de andar junto, escolher, né? De andar junto. Tudo bem. Mas é um prazer imenso estar aí com vocês. Muito bem chamatiz, a roda dos esclarecedores. Conversando com o texto. Volta lá e lê de novo. Muito interessante. Isso aí chama atenção, lógico, né? E faz um jogo de palavra com o Salmo, né? Mas é um prazer imenso, agradeço pelo convite, agradeço por todas as palavras já mencionadas com relação àquilo que a gente gosta de fazer, que eu gosto de fazer, os livros já mencionados, eu tenho vários outros que estão fora já do prelo, aliás, fora esgotados, no caso, incluso os lusitanos na expansão do cristianismo, também já não temos mais. Porém, temos outro em andamento que... Segundo as informações, ele deve sair no mês de junho, no Brasil, o lançamento. E agora, para ser mais claro, eu terminei esse livro a semana passada. E são 155 mil palavras, parece que vai dar alguma coisa grande, né? Meu Deus! Mas foi muito bom. E para mim, nesta tarde, nesta noite, aliás, é um prazer imenso mesmo estar aqui. Mais uma vez, como já foi mencionado, agradeço imensamente também o Tiago. Sem a presença dele, isso aqui não aconteceria. E também, sem a presença, o convite amado dos irmãos aí, eu não teria oportunidade, não? Mas eu estou aqui à disposição. Nós o podemos fazer como faço quando estou lá em Angola, com especialidade. Lá a gente fala 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, 4 horas da noite. Então aqui vai ser passeio no parque, então. Pastor Sidney e também o pessoal que acompanha a gente aí, né? Eu já conheço o pastor Carlos já há pelo menos uns 6, 7 anos, né? Estudei teologia com ele, foi um professor, pastor, ele também
professor da Universidade da Dartmouth University, em Massachusetts, faz parte lá também do conselho da universidade. Ele é pastor convidado, né, em várias faculdades do Brasil, a Faculdade Federal de Minas Gerais, inclusive tem alguns livros dele que são leituras obrigatórias nos cursos de história ali das universidades em Minas Gerais. E o pastor Carlos, ele tem uma história muito interessante, né? O pessoal que acompanha a gente não conhece ainda o pastor Carlos. Ele tem uma história muito interessante na questão da educação. Eu queria que ele contasse um pouco para a gente como foi essa história desde quando ele era criancinha. Como foi. Assim, eu quero que vocês entendam da onde ele saiu e aonde ele chegou para ter todos esses livros aqui, todos esses títulos. É comendador ali na cidade qual que da cidade de Macaé. Macaé. Né? Seu cidadão macaense. Recebeu ali, agora foi no ano passado, né? Recebeu ali homenagem na Câmara dos Vereadores da cidade. Então é um homem. Mas eu quero que ele conte as origens dele, da onde foi que ele saiu. Conte tudo aí, pastor, não esconda nada. Não esconda nada, tudo bem, com toda liberdade, não tem nenhum problema em esconder. Mas eu sou o primeiro de uma família, lógico, sou primogênito. A minha mãe tinha 15 anos quando eu nasci, era casada já, quase, né? E meu pai tinha 20 e poucos anos. E durante 10 anos, meus pais tiveram 8 filhos. E nós morávamos lá no meio do mato. Eu nasci na beira do rio, chamado Rio Uberaba, na cidade, no município de Uberlândia, porém, na beira do rio, às margens direitas do rio Uberaba. Na época no rio, hoje é um córregozinho simples. E foi interessante porque minha mãe estava lá sozinha em casa, meu pai saiu para procurar uma parteira, no caso, isso eu estou dizendo há 72 anos atrás, ou 73 anos, para ser mais claro. E quando eles saiu bem de manhã procurando uma parteira, porque não conheciam, minha mãe nunca tinha ido ao médico, e foi nesse ínterim que eu nasci, mês de julho no Brasil, naquela época já era bastante frio, e minha mãe, quando deu à luz, eu fiquei lá, ligado ao cordão umbilical, segundo ela, não tinha relógio, lógico, mas até pelo meio-dia, mais ou menos, ela jogada para um lado e eu para o outro. Ela disse, olha, você está vivo pela graça de Deus. E, realmente, não tem outra alternativa. Aliás, não tem outra explicação. Eu tive a infelicidade, meu pai morreu com 36 anos, eu estava com 9 anos para 10, meu pai teve um problema no coração. Naquela época, a gente era muito pobre mesmo, mas coloca pobreza nisso, não? E nós não tínhamos nada. Eu nunca passei fome, mas aprendi a comer de tudo, mas tive muitas necessidades. Eu entrei na escola pela primeira vez, eu tinha 12 anos, porque até então eu não existia. Eu nasci no ano 1948, numa data muito importante na história brasileira, daqui um pouquinho certamente nós chegaremos lá, e também só fui registrado no ano 1960. Eu já estava com 12 anos, quando eu fui pela escola pela primeira vez. E eu estava a pensar esta semana mesmo. A minha professora, no primeiro ano, eu tinha uma ansiedade imensa de aprender a ler, e ela colocava um quadro, e todos os dias nós tínhamos composição. E a composição sempre começava assim, eu vejo um quadro. Neste quadro tem isso, tal. Foi ali que nasceu em mim a vontade de escrever. E, lógico, isso aí demorou muitos anos para que isso viesse à tona, mas ali naquelas primeiras classes eu tive essa oportunidade. Nós éramos 3, Boaventura, na mesma classe, eu, minha irmã e a outra irmã. 2 irmãs e eu. Eu era o mais velho, como mencionei, com 12 anos, minha irmã com 11 e a outra com 10 anos. Essas duas chegaram, são professoras, hoje aposentadas, minha irmã abaixo de mim, terminou como diretora de escola, lá na cidade de Uberlândia, de onde nós nascemos, onde nós moramos, no caso, e eu estou aqui, né, peregrinando o mundo. Tive algumas influências muito negativas aí pelo ano de 1962, 63, 64. Uau. Nós, influenciado por pessoas que diziam que nós deveríamos
acabar com o governo e colocar um regime, e eu entrei nesta, né? Só que, graças a Deus, meu nome não está escrito no livro Brasil Nunca Mais, que certamente vocês conhecem. E foi nesse período, num período muito difícil da minha vida, eu estava perdido completamente, sem saber o que querer, sem saber o que pensar, agir, etc, etc. Foi nesse período da história que eu tive um encontro com Deus, no ano de 1964. A partir dali, passei a ler a Bíblia, li a Bíblia toda em 3 meses, ainda tinha dificuldades para a leitura, mas eu gostava da leitura, então engajei nesta leitura bíblica, li toda a Bíblia em apenas 3 meses. Eu estava desempregado, devo dizer isso também. E quando foi no ano 1969, eu fui para o Instituto Bíblico. Ali estive 2 anos estudando interno. Nós tínhamos 40 horas de aulas por semana. Aprendi de tudo. Era coisa. Não, veja bem, né? Vamos destacar. Ele que começou a ler, foi na escola pela primeira vez aos 12 anos de idade. Exatamente. Aí começou a aprender e não parou nunca mais. Exatamente. Aí enquanto estava no seminário, aquele regime militar, que era um seminário interno, como eu já mencionei, aprendi a viver, a conviver, etc, etc. Quando terminei o curso em 1970, dia 4 de dezembro, fui transferido para o Rio de Janeiro. Esse curso fiz lá na cidade de Goiânia. Fui transferido para o Rio de Janeiro e ali comecei meu ministério como diretor de jovens, apresentador de programa de rádio, e assim foi indo. Né? Por alguns meses, por 8 meses, eu estive na cidade de Vitória, para ser mais claro, Vila Velha, que na época era o fim do mundo, Vila Velha. E passei ali 8, 9 meses, mais ou menos, porém voltei outra vez para o Rio de Janeiro, período em que casei e fui transferido para a cidade de Brasília. Fui assumir uma igreja no centro de Brasília, na SQS 409 Sul. Era um templo muito grande, um dos maiores templos na época de Brasília, porém nós só tínhamos lá 15 pessoas. E eu estive lá por 4 anos. Nesse período fui professor em 2 ou 3 escolas lá em Brasília. Meu filho nasceu também em Brasília. E fui transferido para São Paulo para ser diretor metropolitano de evangelismo, missões, coisa mais ou menos assim. Ficamos 10 anos em São Paulo. Nesse período, fui supervisor de São Paulo até o Rio Grande do Sul. E antes eu havia trabalhado também como diretor de jovem em toda a América do Sul. Tive a oportunidade de viajar praticamente quase todos os países da América do Sul. E não esquecendo, eu morava em Brasília, na época já não tinha dinheiro para fazer uma viagem de avião. Eu saí de Brasília e ia a Santiago do Chile, de ônibus. Ia e voltava. E fazia todo aquele roteiro. Saí de Santiago, os Seis do Chile, várias cidades do Chile, depois voltava para a Argentina, em muitos lugares na Argentina. A Cordilheira dos Andes, na época, só tinha um buraco. A gente passava lá de trem ou de ônibus. Os ônibus eram pequenitos e tinha que esperar um passar para o outro depois atravessar. Só tinha estrada para um. Saímos da Argentina e, quando chegávamos do outro lado, já era o Chile, ou vice-versa. Né? E eu fiz isso como umas 4 ou 5 vezes, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Peru e todas essas... Se isso daí não for amor e desprendimento à obra de Deus, eu não sei o que é, né? Exato, eu gostava. E aquilo, para mim, era a coisa melhor que tinha. Eu era jovem ainda e gostava imensamente, mas eu tinha também um chamado missionário, que isso aí, desde quando eu fui para o seminário, eu sabia que um dia eu estaria saindo fora do Brasil. E isso aconteceu no ano 1990, quando terminou meu prazo como supervisor na parte sul do Brasil. Eu fui, então, transferido para Portugal. E em Portugal fui como pastor, para ser pastor de uma igreja que tinha 3 irmãs, A-E-I, Adeana, Edemília e Edizilda. Entretanto, esse trabalho cresceu tanto que foi possível até comprar o prédio, mas foram anos e anos de muito trabalho. Eu tinha 3 reuniões todos os dias, não parava. Eu era jovem, estava com 40... Quais são os outros países que o senhor teve? Foi Portugal, Angola? Como supervisor, eu estive além do Brasil, Portugal e Angola, né? Mas para viajar mesmo, estar ministrando em diversos lugares, eu estive em 26 países ministrando. Uau.
O menino que começou a ler com 12 anos. Exatamente. E pobre, né? Porque hoje eu não sou pobre mais. O Pastor, menino pobre que andava descalço, andei descalço, porque o dia que eu podia comprar as calças, como se diz em Portugal, calças, Sim. eu não tinha os sapatos, e assim sucessivamente. Tanto é que a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, casa de oração lá em Uberlândia, eu estava com uma sandália havaiana, mas eu havia encontrado no lixo, porque eu não tinha calçado nenhum. Uma sandália havaiana, e as duas eram do mesmo pé. Você imagina como ficou? Então, consertaram, o meu pé ficava do lado de fora. Criou uma, como chama? Um calo ali? Um calo, tanto bater no chão, né? Mas era o único calçado que eu tinha. Quando eu fui à igreja pela primeira vez, era aquilo. Agora, hoje, quando eu penso quantos sapatos eu tenho, meu Deus, e às vezes não compro. As pessoas dão sapato para mim. Eu tenho sapato de Portugal ainda, e tem 22 anos que eu saí de Portugal. E devo dizer, ainda não usei. Uau! Então, está. Então, Deus tem sido. Do começo difícil. Humilde, então, já são quantos livros hoje? Salvo erro, parece que eu estou chegando no 7º, 8º, não sei, por aí. Eu gosto de escrever, não sei contar. Eu falei com o pessoal aqui no começo a respeito do livro A Bíblia África, né? Que eu sou suspeito de falar que eu sou fã desse livro aqui. Conta pra gente aqui, pastor, qual que foi a ideia do livro e qual que, assim, num resumo pra gente, que eu sei que o senhor tem conteúdo aí pra gente ficar aqui até amanhã cedo. Ok, muito obrigado. A relação, o que seria da Bíblia sem a África? Não teríamos nem Bíblia, nem pregadores, né? Nem Jesus. Interessante porque eu morava aqui nos Estados Unidos. Aliás, essa paixão por África são muitos e muitos anos. Eu tenho 52% de sangue africano, de uma tribo que nasceu no Moçambique e cruzou toda a África mais setentrional e vem chegando até Angola. Então, a minha tribo era aquilo ali. 52% do sangue eu tenho aqui lá. Ok, então sempre tive uma admiração muito grande por África. E quando eu morava em Portugal, aliás, no Brasil, em São Paulo, a nossa casa era quase uma verdadeira embaixada de Angola, porque as pessoas vinham para fazer tratamento, os médicos, nós tínhamos facilidade de apresentar as pessoas, nós tínhamos uma enfermeira na igreja que tinha muita facilidade junto ao Hospital das Clínicas, então era uma fila atrás da outra, nós tínhamos uma casa muito grande e nós ficávamos com aquelas pessoas lá, e vinham com muitas dificuldades, e nós aprendemos a amar Angola, com especialidade, toda a África, mas Angola estava mais no coração. Quando eu fui fui recomendado pelo Departamento Mundial de Missões para trabalhar em Angola, mas na época era muito difícil. Eles disseram que não tinha nenhum interesse que eu fosse para lá, a própria Angola, né? Hoje não, hoje, graças a Deus, lá está livre, é uma facilidade muito grande para chegar até lá. Mas quando eu fui transferido para a Europa, no caso Portugal, e alguns anos depois, eu fui em 1970, 6 anos depois, solicitaram que eu fosse a Angola. E eu cheguei em Angola em plena guerra, foi momentos muito felizes de conhecer, participar. Tive 12 dias só em Angola, mas valeu a pena. Eu lembro, pastor, que o senhor contou para a gente na classe uma vez uma situação, porque o senhor estava na Angola, o senhor tinha dinheiro para comprar comida, mas não havia comida para comprar. Com certeza. Em virtude da situação, que não vamos dizer quem é que mandava lá, mas a situação política, e houve uma série de dificuldades. E eu tinha no bolso $1.000 que deram-me para alimentar. Entretanto, nós não tínhamos onde gastar esse dinheiro. Algumas pessoas, eu creio que o Gonçalo, possivelmente, está nos assistindo lá de São Paulo, ele era um garotinho, hoje está preparando para casar, e ele era um garotinho, um garoto de 9 anos, sensivelmente, lá em Angola, ele é angolano, ele que, juntamente com a mãe dele, Tereza Lima, conseguiram fazer uma troca lá de feijão por um peixe, alguma coisa mais ou menos assim, e levaram para nós. Mas comíamos à tarde, só no outro dia, Deus verá, né? E eu estava na casa de angolanos, pessoas amicíssimas minhas, mas que não tinha onde comprar. E eu não como dólares. Não tinha como.
Envia, né? Mas foi uma experiência muito interessante. Para ver como que as prioridades são muito relativas, né? Às vezes, Sim, hoje em dia, exatamente. o homem se mata por dinheiro e há lugares onde dinheiro não tem a mínima Não vale nada. serventia. Nada. Dinheiro não vale nada. Porque o que nós precisamos é comida. E eu preciso de comida, preciso de investimento, preciso de bem-estar. E só que lá eu não estava, não tinha encontrado. Então, eu tinha o dinheiro e tinha muito dinheiro, $1.000 era e ainda é muito dinheiro. Isso estava no meu bolso, mas onde eu irei gastar esse dinheiro? Mas foi uma experiência muito interessante. Amo profundamente Angola, os angolanos, trabalhei lá depois. Mas fala para a gente, pastor, da relação a Bíblia e a África. Sim. Então, vejam, no ano, eu fui nomeado, morando aqui nos Estados Unidos, fui nomeado para ser supervisor lá em Angola. E nessas viagens, são viagens longas, porque eu fazia ou via Brasil, ou via Europa, e sempre tinha tempo. Então, enquanto eu estava lendo, veio na minha mente que a Bíblia era mais africana que eu posso imaginar. Foi aí que nasceu exatamente o livro A Bíblia África, esse aqui mencionado. Foi dentro de um avião, enquanto estava estudando, lendo a Bíblia e tal, e eu nunca havia imaginado até então que Moisés era africano, Josué era africano, Arão era africano, e toda a família era africana, e José casou com uma africana, os 2 filhos eram africanos, e aquilo começou a andar, né? Abrão, no caso, teve um caso com uma Agar era africana, e foi levando. Só para esclarecer, né, pastor, para o pessoal aí, Pois não. porque às vezes o que o pastor está mencionando aí é que o cérebro dele é 1.000 por hora. É que tem pessoas que ainda não é possível. É que às vezes a gente esquece que Moisés nasceu no Egito, né? Josué nasceu no Egito, né? Os irmãos a família, né? De José toda viajou para o Egito. Todos que saíram do Egito, todos eram africanos. Todos. É que às vezes a gente. São várias gerações lá, né? Foram 400 anos. Ficaram 400 anos lá, uma geração. Aqui na cabeça nossa, a gente desvincula, né? A gente está acostumado. E às vezes na nossa cabeça, e acontece muitas vezes quando eu estou falando, a pessoa, não, você está falando Egito, mas não, você está falando África, mas a Bíblia fala Egito. Eu falei, ok, muito bem, vamos saber onde está o Egito. E a coisa mais interessante é que eu defendo a tese que Jesus era africano. Por quê? Ele nasceu em Bethlehem, Casa do Pão. Porém, até 1859, não existia o Canal de Suez. Então, isso que significava? Toda a África terminava lá na Mesopotâmia. Em 1859, fizeram a separação, então se tornou Oriente Médio e África. Mas a história começava na África do Sul e terminava na Mesopotâmia. Então, naquela época, era considerado meio que tudo era África. Ali. Exato, tudo era África. E nota-se... E se a gente olhar nos mapas antigos, a gente vê descrito dessa forma. Não é? Exato. Você vê em livros de história, né? O pastor mostrou para a gente, se você vê em livros de história aí dos anos 40, do início dos anos 50, ele mostra que aquela região pertencia ainda ao continente africano. Era considerado continente africano. Só foi dividido realmente no ano 1859, quando os presbiterianos chegaram no Brasil. Aliás, tem nada Brasil com A, porque vai ser... Vamos chegar lá. Mas veja o seguinte, nós vamos encontrar, por exemplo, Salomão, a esposa mais linda para ele, mais importante para ele. Ele teve 1.000 não sei quantas mulheres, porém, a única que teve um palácio que ele mandou fazer era a mulher africana. E ele escreveu um livro somente sobre essa mulher, que é o livro de Cantares. Nós vamos estudar o livro de Cantares, logo no começo disse, eu sou negra. Está muito claro. Na língua inglesa é mais forte ainda a expressão. E ela vai dizendo o cabelo de negro, as informações todas que nós vamos encontrar no livro de Cantares, todas elas estão taxativamente mencionadas uma pessoa negra. Uau. Agora, a cultura europeia, ela fez uma confusão tremenda e fez até Cleópatra ser branca, né? Mas Cleópatra era negra.
E não só isso, nós vamos caminhando na Bíblia Sagrada, nós temos o profeta que mais fala sobre o Egito é Jeremias, é o que mais cita Egito, e que é a África, no caso. E, segundo algumas informações, ele foi morto lá no Egito, né? Nós não sabemos com precisão. A palavra África, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento, e mesmo assim, depende da tradução que podem fazer. E outro detalhe, nós temos um profeta, é o único profeta da Bíblia que ele leva até a 4ª geração. Filho desse, 4ª geração. É o profeta Sofonias. Sofonias, ele diz, eu sou negro, filho do negro, neto do negro. Profeta Sofonias. Muito interessante isso da história dele. E outros detalhes que nós temos com relação à África, como eu já mencionei, cada vez que nós vamos estudar alguma coisa relacionada à África, nós não temos escape para dizer que a África é a mãe, o pai de tudo quanto nós possamos imaginar. Por exemplo, a primeira tradução da Bíblia foi na África, em Alexandria. Que é a Bíblia Septuaginta. E se vocês podem olhar lá atrás, eu estou com uma Septuaginta, está lá atrás. E nota-se, foi traduzido na Bíblia. A Bíblia que Jesus usava foi traduzida na África. A Bíblia que Paulo usava foi traduzida na África. Até o ano 1400, aliás, o ano 420, quando foi traduzida a Vulgata de São Jerônimo. Até então, toda a Bíblia era a Bíblia Septuaginta. O Antigo Testamento. E outro detalhe, os livros do Novo Testamento que nós temos, eles foram sagrados, não sei se a palavra está correta, exatamente um concílio na África também, na cidade de Cartago, no ano 397, um concílio geral, e os livros que nós temos hoje, chamado do Novo Testamento, foram todos eles classificados desta forma, sem nenhum erro, tal como nós temos até hoje. Foi no ano 394, depois fizeram uma nova confirmação no ano 397. Uau. E onde? Na África. Então tá aí. Tertuliano, esse grande homem que diz que o sangue dos mártires e a semente da igreja era um africano. Agostinho de Hipona, famoso Santo Agostinho, era africano. E daí para frente? Então tá aí. O café que você gosta vem da África. Olha, a Coca-Cola também. Isso está citado no meu novo livro. Viu? A Coca-Cola, que dá esse gostinho, que eu pensava que vinha de qualquer parte, quando eu fui estudar, descobri que esse troço vem da África. Isso aí é uma fruta africana, que dá esse gosto da Coca-Cola. Criada em 1886, a Coca-Cola. Até hoje não perdeu o crédito, né? Tá aí, né? O pessoal que está acompanhando aí a Roda dos Esclarecedores, agora você descobriu e sabe, né, que a África tem um papel muito maior, não só nos relatos bíblicos da história, no desenrolar da história de Israel, como também tem um papel importante, né, na criação, no fechamento do Cânon, foi palco ali, né, de grandes momentos da produção da Bíblia, e também muitos dos maiores teólogos, né, os patrícios, né, saíram dali da África. Exato. E tem uma baita contribuição, né? Exato. Sem a África, nós não teríamos pizza. Como que é assim? A pizza veio da África. Aí, pastor, entra nos profundos aí das pesquisas, não é? E muitas dessas pesquisas eu fui lá para procurar, viu? Pastor, o primeiro transplante de coração que houve foi na África, e mesmo tinha um negro lá que era médico, e enganaram, disseram que ele era o zelador do hospital. Uau. Mas aí a gente já entra em outro aspecto, né? E isso daí, né, esse tipo de pesquisa, é interessante que às vezes as pessoas dentro da própria igreja, né, principalmente quando se fala aí na época da escravatura, né, na época da escravidão, muitas pessoas acusam, né, que os cristãos, né, eles eram algumas correntes cristãs, elas eram os maiores incentivadores e defensores da escravidão, não é por considerar talvez a África um país menor. E esse livro, né, do pastor Carlos, ele desmistifica isso, né? Fala que a Bíblia, que ele falou, talvez
Lógico que os planos do Senhor não podem ser impedidos, e Deus tinha um plano já da expansão do evangelho desde o começo. Mas se não fosse os africanos, né, os cidadãos africanos, os lugares ali onde a Bíblia engatinhou, né, talvez tivesse demorado um pouco mais. Então, você aí que é cristão, você que estuda a palavra de Deus, faz a sua oração pela África hoje, agradece a Deus pelo continente africano hoje, né, sofre muito talvez dos efeitos, né, que o próprio Deus lançou lá pelo povo se rebelar. Eu estava lendo esses dias aí os profetas, né, Esdras, Neemias, e ele fala, né, que o Egito seria, como é que fala? Efraim, né? Uhum. Não é Efraim, como é que se chama? O Egito me fugiu o nome. Mas ele fala isso, né, que o Egito iria acabar pagando, por isso que a gente vê hoje o Egito, da sua época de glória, um país numa situação de subdesenvolvimento, como a gente vê hoje. Né? Mas é uma coisa interessante, por exemplo, o Egito é o único país no mundo que tem uma cultura própria, ou seja, não há brasiologia, nem americanologia, mas já egiptologia, que é apenas um estudo. Exatamente. E quanto mais nós entramos na história do Egito, mais descobrimos que nós não sabemos nada. E quando nós descemos todo o sul da África, passando pelo Saara, que é imenso, gastava 52 dias para atravessar aquilo de camelo, e ainda hoje é um maior deserto do mundo, propriamente dito, porém, cada parte da África ela tem uma história muito interessante. Muitos dos escravos, aliás, que foram, a gente trata o negro escravo, eles foram lá comprados, vendidos na guerra, etc., etc., e chegaram os cristãos e compravam esse negro e faziam do negro escravo. Muitos desses negros que vieram, que foram para o Brasil, para os Estados Unidos, aqui onde nós estamos, eles eram muito mais sábios do que os seus senhores. Yeah. Entendiam muito mais. Eles sabiam... Por exemplo, uma coisa interessante, está no meu livro agora, que eu já terminei. A primeira pepita de ouro encontrada em Minas Gerais foi um negro que encontrou. E ele nasceu na cidade onde hoje é Curitiba, e ele descobriu ouro em Paranaguá. Então, ele se tornou very expert nisso. Pegaram e levaram o negro como escravo para o estado de Minas Gerais. E lá ele descobriu ouro, que se tornou a maior fortuna para Portugal na época. Dom João IV era o rei, e a situação estava terrível. Dom João V, aliás, estava numa situação muito difícil, e com o ouro de Minas Gerais e de outras partes, Mato Grosso, Goiás também, que produziu parte na época, Minas e São Paulo era o mesmo estado, né? Província, aliás. E foi um negro que descobriu tudo isso. E nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, Túlio Rebouças. Quem é Rebouças? É um negro. Dançou na festa da ilha, em 1889, com a princesa Isabel. E lá no sul, entre Curitiba e Paranaguá, tem uma estrada de ferro. Foi ele que construiu. Um negro. Pastor, o senhor comenta até no livro, né? Eu tive o prazer de ler o manuscrito, e diz que havia ali entre a princesa Isabel e ela diz que ela tinha uma certa simpatia, né? Ela tinha uma simpatia platônica, talvez por causa da realeza e da cultura. Diz que era de ambos os lados. Tanto é que ele nunca casou, né? André Rebouças morreu, suicidou, segundo as informações, mas ele nunca casou. Segundo as informações, ele tinha um quê muito grande por ela. E não era diferente dela para ele. E o senhor cita fontes no livro, né? Sim. Para quem se interessar aí conhecer mais essa história, talvez você não sabia. O pastor, ele conta no livro dele e vai mostrar as fontes, né? Que essa dedicação que Rebouças tinha pela princesa Isabel era meio que correspondida, e talvez por causa da cultura da época não desenvolveu em algo maior, né? Que teria sido uma bela história. Mas a princesa isso você nunca leu em lugar nenhum. Você já sabia disso, Cid? A princesa Isabel teve dois filhos, e os filhos, um casou com uma pessoa que era plebeia,
ela levou a princesa Isabel lá na Europa, pegou o filho, vamos no cartório, você vai desistir do trono brasileiro. E hoje está uma briga aí no Brasil por isso. Poucas pessoas sabem que o dono do trono não é o dono do trono, porque o dono do trono verdadeiro desistiu. A princesa Isabel que exigiu isso. E o Conde Del, que era o esposo dela, era, sei lá o quê. Quando estava na guerra do Paraguai, estava André Rebouças lá, que trabalhava com ele. Né? Olha o pessoal comentando. E mais ainda, o presidente, o ditador do Paraguai, era apaixonado também pela princesa Isabel. Só isso, tem prova que eu estou dizendo. Pastor, agora, já que a gente já entramos aqui né, nas histórias do conteúdo aí, no conteúdo do novo livro, né, que é essa história da princesa Isabel e outras histórias você encontra aí no livro O Brasil Protestante, né, do pastor Carlos Boaventura, quando que é o lançamento do livro, pastor? Olha, deve ser no mês de junho. Junho de 2020. Exatamente. Imagino que sim, que deve ser. A princípio seria mês de março, mas eu tenho que ir ao Brasil por algumas atividades, então nós estamos transferindo para o mês de junho. E, pastor, então, para a gente já falar agora sobre... A gente queria falar mais sobre a Bíblia e a África, né? Pois não, mas vamos já passar para aqui para o Brasil protestante, né? Queria que o senhor desse para a gente assim um resumo de como foi que o protestantismo, a gente sabe que a gente estuda, principalmente nas escolas, né? A questão dos jesuítas, a gente vê até, aparece muito o nome de José de Anchieta e outros influenciadores da Igreja Católica, mas pelo menos na escola, eu não me recordo de ter ouvido nada com relação à religião protestante, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas compartilham dessa falta de... Não sei se tem como você compartilhar de falta de informação. Mas falta essa informação. Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco como foi o engatear, de que maneira. A gente sabe como chegou o catolicismo do Brasil, né? Ali com as primeiras missões, as missões de catequizar os índios. Mas a igreja protestante, pastor, como foi? Muito bem. Incluso a igreja católica, no caso, ela chegou lá junto com Pedro Álvares Cabral, né? O Henrique Soares Coimbra, que era um jovem, tinha 32 anos na época, foi o que rezou a primeira missa em todas as Américas. Então, a primeira missa na América foi feita no Brasil. Todas as Américas foi realizada lá onde hoje é Porto Seguro. Dia 26 de abril do ano 1500. Foi a primeira missa. A missa aqui nos Estados Unidos aconteceu no ano 1558, dia 28 de fevereiro, em Santo Agostinho, aí na Flórida. É a prova que nós temos muito claro sobre isso, das pesquisas que lá andei fazendo. Então, o catolicismo, vamos também cristão, né? A gente não vamos fazer essa distinção aqui, longe disso, mas o cristianismo católico, ele tropeçou com o Brasil, ou atropelou o Brasil, porque havia 1.200 pessoas dentro das 13 naus que saíram de Portugal no dia 9 de março de 1500, era uma segunda-feira, e até que chegasse lá no Brasil, aquilo que eles chegaram lá atropelando tudo, tal. Havia um homem chamado Pero Vaz de Caminha, ele escreveu a carta dia 1º de maio do ano 1500 e mandou para Dom Manuel I, e Dom Manuel I botou isso debaixo da gaveta, porque Dom Manuel I queria fazer seu segundo casamento, o casamento com a Dona Isabel, aliás, com a princesa Isabel, filha da Isabel, da Espanha. Agora, o cristianismo protestante chegou no Brasil no dia 10 de março de 1557. Era uma quarta-feira. O primeiro culto realizado foi exatamente no Rio de Janeiro, na ilha chamada Ilha Vilegó, né? Que na época chamava Ilha Serigipe. E realizou o primeiro culto. A primeira canção foi o Salmo número 5. Primeira vez que o santo cantou uma canção protestante, hino no Brasil, foi o Salmo de número 5. E a primeira mensagem foi o Salmo 27, versículo 4. Tudo isso em francês. E essas pessoas foram os primeiros. Eles tiveram um triste final,
no dia 9 de março, aliás, 9 de fevereiro de 1559, 58, aliás, perdão, eles foram mortos no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara. Um fugiu e depois Gil chegou até a cidade de São Vicente, foi preso e mandado para uma masmorra lá na cidade de Salvador, esteve lá por quase 10 anos e depois foi morto, enforcado, no dia 20 de janeiro de 1567, lá no Rio de Janeiro. E eu falo isso daqui por seguinte, porque no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, parece que fizeram isso com um culto especial. Lamentavelmente, um jovem muito famoso da história, de família judaica, nascido na Ilha das Canárias, todo mundo nasceu em Tenerife, eu estive lá onde nasceu, não na casa dele, mas em Tenerife, Ilha das Canárias, né, daquele cantão todo lá, chamava-se José de Anchieta. Isso está provado, não por livros protestantes, pela história dos próprios jesuítas, que José de Anchieta ajudou ao Carrasco enforcar o pregador que chamava Jacques Le Bourrier. E quem diz isto muito claro está no livro de um sacerdote da Igreja Católica chamado Dilermando Vieira. Ele escreveu 2 livros que, faz favor, tremendo mesmo, o homem aberto completamente a história do catolicismo no Brasil. Foi publicado agora, no ano 2016. Os 2 volumes, fantástico, eu recomendo que leia. Porque eu queria até frisar isso aí, pastor, que uma vez eu lembro que uma época a gente estava estudando na escola dominical a história da igreja, e na época surgiu, né, dentro da lição, esse assunto. Aí eu queria ali fazer um trabalho, né, na época eu dava aula para os adolescentes, e eu queria fazer um trabalho com ele, e eu queria verificar a autenticidade dessas informações, né? E eu encontrei muita gente dizendo que não, sempre falando que não, que isso foi uma invenção dos crentes, que essa história de que José de Anchieta ajudou a matar, né? Não desmerecendo o trabalho que o José de Anchieta fez aí, mas né, que ele fez um trabalho fenomenal ali para expansão, né? Sim. Lógico, é que nem aquela história também, né? A gente sabe que a história sempre é escrita pelo lado vencedor, né? A gente fala que José de Anchieta fez um trabalho bonito porque a gente não ouviu as histórias dos índios, né? Vamos ver. Ele era o voador, porque os índios carregavam ele nas costas, né? Ele, Manuel da Nóbrega, eram voadores. Então a gente vê lá, principalmente na cidade de São Paulo, José de Anchieta, ele é venerado lá, né? É muito respeitado. No estado do Espírito Santo, ainda mais. O palácio lá chama José de Anchieta. Eu entrei lá para ver o pedaço da perna dele está lá. Porque são eles quem escrevem a história, né? Eles foram o lado vencedor. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Ô, pastor, puxa, é incrível, está sendo uma aula aqui, né, para nós hoje. Mas uma coisa que eu sempre quis saber, sempre tive curiosidade de saber. São 2 coisas, né? Vamos para a primeira. Vamos fazer como o Jack, né? Vamos por partes aqui. Quando chegou, né, o Pedro Álvares Cabral e Pedro Vaz Planinha, junto com esses 1.200 homens, né, esses tripulantes e tal, veio junto com eles o catolicismo, certo? Catolicismo romano já. Sim. A Inquisição, o pouco que eu conheço, a Inquisição era um grupo de teólogos, vamos dizer assim, que diziam o que era cristão e o que não era. O que era heresia, eles, né, praticavam o que eles fizeram aí com esse jovem protestante aí. Eles, quando chegaram ao Brasil, eles já chegaram juntos com as naus de Portugal ou não? Eles vieram depois que veio os jesuítas, ou eles vieram junto com os jesuítas? Como é que foi isso? Bem, quando Pedro Álvares Cabral chegou no ano 1500, e a primeira missa que foi realizada, o Frei Dom Henrique Soares de Coimbra, ele não era da ordem dos jesuítas. Os jesuítas chegaram no Brasil no ano 1549 com os fundadores
da cidade de Salvador. Então, eles vieram juntos. E um atrás do outro. O primeiro que veio era um gago, e esse gago se tornou uma pessoa importantíssima na história, que foi Manuel da Nóbrega. Ele era gago. E foi rejeitado de ser professor. Isso você nunca leu em nenhum outro lugar também. Mas eu tenho provas. Eu tenho provas do que eu estou dizendo. Ele era gago, então, por isso, ele não conseguiu ser um professor. E, então, quando você não conseguia ser nada, você é padre. Era a única maneira. E dizia que nem padre servia, porque não podia dar missa, né? Fazer a missa, como fazia. A missa dele durava umas 8 horas, né? Faço ideia. Mas só que ele era de família nobre, família bem requisitada mesmo. E ele foi jogado dentro do navio, no ano 1549, jogado porque a pessoa que viria, aliás, que iria, né? Já está aqui, a pessoa que iria para o Brasil, colônia brasileira, por razões não sei de que cargas d'água, ele não pôde ir. Então, pegaram gentilmente lá o gaguinho e botaram no navio. E ele se tornou o prior. O prior é o chefe. E ele fez muitas coisas interessantes. Entre elas, por exemplo, aliás, depois, foi já na segunda ou terceira etapa, que seguiu também para o Brasil, José de Anchieta. José de Anchieta, a mãe era judia, o pai católico. Eles fugiram de Vitória. Eu estive em Vitória, lá nos Países Bascos, para uma língua que ninguém nunca entendeu e ninguém sabe de onde veio aquela língua. E ele, em virtude das perseguições, o pai fugiu da Espanha e foi para as ilhas, que também era espanhol, não resta a menor dúvida. Mas ali ele falou para o filho, e são dois, né? Ele e o José, que é outro José, irmão dele também, que são padres, mas só que Anchieta se tornou o mais importante. E ele foi para o seminário, não na Espanha, mas devido à Inquisição. Foi para Coimbra. E de Coimbra ele entrou na Ordem dos Jesuítas e, com essa situação, também veio para o Brasil. Ele é 17 anos mais jovem do que o padre Manuel da Nóbrega. Agora, os jesuítas tinham um elemento aí, lá em Portugal que era terrível, terrível mesmo. Os jesuítas nasceram na França, quase que conseguiram levar Calvino para ser jesuíta. Por pouca coisa, teria convertido. Também jesuíta, né? Isso você também não sabia. De forma que o trabalho que ele fez, ou seja, o trabalho que eles fizeram como jesuítas, fizeram um trabalho interessante, não resta a menor dúvida. Padre Manuel da Nóbrega, ele fez uma coisa muito interessante, que a gente ri até hoje, né? Porque em uma das cartas, ele era o chefe lá e tal, em uma das cartas que ele mandou para Portugal, dizendo o seguinte: olha, por favor, mande aqui para o Brasil prostitutas, porque aqui não tem mulheres. Agora, eu chamo a atenção que, na época, somente entrava no Brasil quem era católico, apostólico, romano de cultura e religião. Então, hoje eu faço, no meu livro eu falo isso. Eu sentava na missa no domingo, eu sentava lá o freguês, né, do lado, e a prostituta do outro, confessava, no dia seguinte, né, entrava na freguesia novamente. Isso eram as famosas cocotas, que diziam que eram cocotas russas, tal. E eram de várias nações que foram para lá, polacas, tal, e algumas portuguesas também, lamentavelmente, tal. E houve, então, toda essa situação. Mas quem pediu foi exatamente o padre Manuel da Nóbrega. E eu tenho a fonte de que eu estou dizendo, tá bem? Então, a Inquisição foi um movimento dos jesuítas? A Inquisição não nasceu com os jesuítas. A Inquisição nasceu com os... deixa eu recordar agora. Os dominicanos. Uhum. A Ordem dos Dominicanos. Tanto é que até hoje era chamada Os Cães de Deus. Tem um livro chamado Os Cães de Deus. Em Portugal chama os cães de Deus. No Brasil chama os senhores, como fala, os cães, os cachorros de Deus, coisa mais ou menos assim. E até hoje, quando nós vamos estudar a história brasileira, no ano 1964, eu tenho provas que eu estou a dizer, o problema das revoluções que estavam, entre eles estavam bem forte mesmo os dominicanos, em São Paulo. E tiveram que ser metralhados para acabar com tudo isso aí. A Inquisição matou centenas e centenas de pessoas. Matavam fisicamente e outras vezes, quando a pessoa fugia, eles faziam uma estátua da pessoa e metia fogo. Góis, por exemplo... A matar ele 2 vezes. Exatamente. Góis, eu esqueci o primeiro nome de uma pessoa muito importante de Portugal, ele fugiu para a Inglaterra, porém foi condenado. Fizeram um boneco dele e meteram fogo nele. Uau. E
Lá em Portugal, por exemplo, na Praça da Figueira, Praça do Comércio, na Praça do Comércio mais do que nunca, porque a Praça do Comércio, na época, não chamava Praça do Comércio. Lá nós temos a estátua de Dom José I, muito interessante, por sinal, para quem gosta disso, mas o palácio, ainda está lá os palácios, né? Não são mais palácios, mas está lá. E ali faziam os sacrifícios, eram filas sem fim de pessoas para morrer. E alguns, por exemplo, Marquês de Pombal, que não era marquês ainda, era apenas conde, ele mandou matar o padre Meleguita. Meleguita foi o padre que fundou o seminário da Igreja Católica na cidade de Mariana. Um homem fantástico dentro da história, muito interessante, respeito profundamente a sua ideologia e tal. Entretanto, ele pregou duramente que os terremotos que houve lá em Portugal, no ano 1755, que matou, devastou Lisboa, e eu estive lá, morei lá, conheço bem tudo que aconteceu por lá. Então, ele pregou que aquilo era o pecado de Dom José, e Dom José não era flor que cheirava. Ok, mas e passou toda essa autoridade para Marquês de Pombal, aliás, que era o Conde de Oeiras. Ele, quando esse padre chegou até lá, sabe o que eles fizeram com o padre? Ele mandou torrar o padre. Da seguinte forma, pendurou o homem acima de uma fogueira, e o homem foi a fogueira com calor, cozinhando, torrou o homem a noite toda, então o homem morreu à míngua lá, um homem com 72 anos. Tudo em nome do cristianismo. Tudo em nome. E nota-se, católico, ele era padre, não é protestante, padre. Eu até perguntei da questão dos jesuítas, porque a gente tem um jesuíta importante aí, influente hoje, não tem? Sim, sim. Eu ouço dizer que ele deveria pedir perdão por algumas coisas que aconteceram, né? O primeiro que nasce aí encostado na nossa casa, aí no sul, né? E só que ele nunca pediu perdão do que aconteceu. Para esclarecer aí, né, pessoal que está assistindo, que hoje o Papa, né, o Papa Francisco, ele é o primeiro Papa jesuíta. O primeiro jesuíta que tem no Papa. Não é? E é muito interessante também a Inquisição matou gente de toda forma. Eu estive pessoalmente, e eu gostaria de voltar ainda, na cidade de Lima, Peru. Tem uma catedral lá, coisa fantástica. Só o altar da catedral, da Igreja Católica, só o altar, um homem trabalhou 50 anos para fazer aquele altar. Você meu Deus! Isso? É uma coisa fantástica, fantástica. E é uma pequena escada. Eu desci, eu com outras pessoas, lógico, nós descemos. Embaixo tem um basement enorme, e ali tem toda a maneira como que eles fazia na Inquisição. É terrível, é terrível. É um verdadeiro museu da Inquisição. Eu entrei aqui lá pela primeira vez no ano 1979. Eu estive 2 semanas em Lima, Peru. É aberto para qualquer pessoa visitar lá, pastor? Como? É aberto para qualquer pessoa visitar? É aberto. Pelo menos eu recordo, não pagamos nada. Entramos na catedral, a catedral está no centro, bem na praça principal, uma coisa fantástica, de 1500, não sei quanto lá. E então alguém falou assim, vamos descer lá embaixo que eu quero mostrar o museu. Então, eu não entendia nada, eu estava aí, né, andando com o grupo, empurrado pelo grupo. E quando chegamos lá, que eu comecei a ver aquilo, eu falei, meu Deus, que situação, como fizeram. Aqui no México, um desses jesuítas da Inquisição disse para o cacique que ele tinha que converter. Se não convertesse, ele ia morrer. E aí o cacique já sabia que já tinha matado centenas e centenas de índios em virtude da Inquisição. Ele virou para o inquisidor e disse o seguinte, se eu converter, eu vou para o céu? Aí o inquisidor, se é a palavra correta aí, e sim, se você converter, e for batizado, você vai para o céu. Aí ele perguntou, esse que está aqui ao meu lado também vai para o céu? Vai. Ele falou assim, então eu prefiro para o inferno, porque eu não quero morar com esse elemento. É a história. É um livro. O inferno é melhor. Meu Deus. Pastor, vamos lá, então. Agora, a Inquisição fez muitas coisas interessantes. Por exemplo, em certo sentido, a noite de São Bartolomeu, do dia 24 de agosto, né? Nossa, foi uma carnificina, né? 4, quando mataram dezenas e centenas de pessoas lá em Paris,
muitos fugiram, porque senão ia morrer. E uma coisa mais interessante na história, a esposa do Keller, o fundador da primeira igreja evangélica no Brasil, ela era desta família que foi expulsa, aliás, que fugiu da França para a Escócia. E ela chegou, se tornou a pessoa mais importante da história que nós temos dos hinos, né? No Brasil, no caso. É, interessante. Da mesma forma, nós temos Spurgeon, Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon, a família dele era perseguida pela Inquisição na Holanda. Então, eles fugiram, a família fugiu para a Inglaterra. E lá ele se tornou esse famoso pregador. Príncipe dos Pregadores. Morreu jovem, né, com 52 anos, porque era... Né, a história fala que ele morreu devido ocupava bastante espaço. Muito forte. Pastor, o primeiro culto protestante no Brasil, como foi? O primeiro culto foi, como eu já mencionei, lá no dia 10 de março de 1557, como já mencionei, na ilha chamada, na época, Sergipe, que hoje é a Ilha Vila Legon, lá no centro da Ilha da Guanabara. E é interessante porque aquela participação do primeiro culto foi muito interessante mesmo, fez com que houvesse uma aproximação muito grande de Villa-Legon com o protestantismo, porém, ele era muito amigo de Calvino, e Calvino estava exilado, era francês, mas estava exilado, mas eles eram amigos. E nesse ínter, enquanto a situação toda acontecia, a Villa-Legon, que participou da ceia, participou de tudo que se possa imaginar, na ceia, a primeira ceia de todas as Américas, foi realizada dia 21 de março de 1557, lá no Rio de Janeiro. A primeira Santa Ceia é estilo protestante, né, vamos assim dizer. Ele participou da ceia e tal. E depois ele teve um problema com a equipe completa, o pastor Pierre, que era o pastor principal, que era um ex-carmelita, doutor em teologia. Eles tiveram um problema, e esse problema fez com que Pierre voltasse para a França. Mas o outro grupo ficou. E um grupo ele expulsou da ilha Villa-Legon, mandou para onde hoje é Olaria, lá no Rio de Janeiro. E ele exigiu que eles escrevessem uma constituição, a palavra constituição mesmo, para defender a igreja. Um estatuto? É um estatuto, mais ou menos como um estatuto. E isto foi no ano 1558, no mês de fevereiro, antes do dia 9 de fevereiro. E a coisa mais interessante, esta foi a primeira instituição escrita de todo o mundo evangélico. No Brasil. O Westminster, por exemplo, que é a mais famosa, todo mundo conhece, 100 e tantos anos depois. A primeira Constituição, né? Constituição da Igreja. Tá. Constituição é chamada Constituição. Tem um livro, não é livro evangélico, não. Dois grandes autores. Um morreu agora, mas o outro está vivo até hoje. Um é francês, o outro brasileiro. Dois caras tremendos mesmo. Desculpa a expressão. Doutores mesmo. Um é aeronauta, o outro era da Marinha, coisa mais ou menos assim, com muitas divisas, né? Eles escreveram sobre o massacre da Guanabara e, entre elas, a Constituição. Muito interessante. Eles olham, não são protestantes, nem sei a religião deles, no caso, mas tem um fundamento importantíssimo para nós conhecermos. E eles vão fundo nas pesquisas sobre este assunto. E é interessante porque quando esta primeira Constituição protestante, como eu mencionei, foi exatamente no Rio de Janeiro. Depois a outra famosíssima, que é o Westminster, de 1600 e tal, depois vem da Batista e outros mais. Eu conto toda essa história no meu livro, O Brasil Protestante, todas elas, né? Dando informações com claridade e as fontes de onde eu busquei também essas informações. Eu estive pessoalmente lá em Westminster para ver uma série de detalhes, andei ali naquele cemitério, entrei naqueles lugares, tudo lá, tudo doido. Estava lá. Pastor, o pessoal está acompanhando a gente aqui. Eu sei que talvez isso aqui não é um assunto do livro do senhor, mas o senhor, como testemunha aí do cenário religioso mundial, né? O Henrique Florentin está assistindo a gente, está perguntando aí, um Papa Latino foi eleito talvez por uma estratégia, tendo em vista os protestantes estarem crescendo tanto na América Latina?
Referência ao Papa? O senhor acha que sim. a eleição... Perfeito. Eles escolherem um Papa latino foi talvez uma perda de terreno. Aquilo já estava preparado, né? Porque o que acontece é o seguinte, o último Papa que havia renunciado... Ratzenberg. Bento XVI. O Bento XVI, ele foi o último que renunciou, mas o anterior a ele foi no ano 1400 e tal, 1450 e pouco. Eu próprio tudo isso no livro. E precisava, então, de ter alguém diferente para entrar, porque por muitos anos todos os papas eram italianos. Foi uma dinastia. Essa dinastia foi quebrada com o João de Deus, o João Paulo II. Então, ele que quebrou essa dinastia. Depois vem o Bento XVI, que também não era italiano, e o Bento XVI renuncia, uma história muito interessante, eu conto isso também, é um livro chamado Por que Renunciei, muito interessante, um grande teólogo, viu? Um grande teólogo. Indiferente a isso. Agora, então precisava de alguém por onde o protestantismo estava crescendo, para tentar barrar. Eu dou no meu livro, eu tenho uma entrevista com, está vivo até hoje, o Dom Bento Hummels. Ele é prefeito no Vaticano, mas ele foi bispo de São Paulo. E ele foi entrevistado quando houve um crescimento muito grande de protestantes, aí, há 20 anos atrás, mais ou menos. Ele falou assim, nós precisamos evangelizar novamente o nosso povo. Nosso povo está afastando. E o que acontece é que existia 2 candidatos fortes para o papado. Um era o Francisco, que ninguém nem conhecia direito, e o outro era de São Paulo. Entretanto, preferiram o argentino, né? Também por dar uma facilidade na questão do jesuíta, porque a história é longa. Os jesuítas fizeram muitas coisas interessantes, boas e más, nós não vamos classificar isso, mas eles precisavam de alguém para sentar no trono papal. Então, foi muito bem preparado, só que, infelizmente, a ideologia do Papa Francisco é uma ideologia que nem ele sabe o que ele quer. Bastante controverso, né? Muito controverso. É muita política, né? Muito política. Aliás, a posição de Papa sempre foi muito política. Sempre foi muito política. Exatamente. Porque desde Constantino. Eu arrisco dizer que desde Constantino, né? Exatamente. Porque a posição de um Papa, indiferente à religião, nós não estamos aqui para discutir isso, nós estamos discutindo sobre o homem. E ele é um homem de influência. Nós não temos outro jeito de nós sairmos fora disso. Ele tem uma certa influência no mundo todo. Então, a participação dele, ou seja, vamos ter um latino, o primeiro, vamos ter esse latino, deve ser jesuíta, o primeiro. Então, ele acertou tudo nisso daí. Só que, infelizmente, a situação não tem andado muito bem. É mais ou menos também o seguinte, porque quando o Papa é eleito, ele não manda nada. É igual os presidentes, né? Presidentes e prefeitos. Você não Exato, tem uma equipe enorme atrás dele. O rei não manda o governo. Ele não faz nada. Ele só assina o que ele... Teve um Papa que... o concílio aprovou. Sim, os auxiliares que estão lá, é o que dá interesse político. Sim. Por exemplo, quando houve o famoso grito de Ipiranga, que não houve grito nenhum, não havia cavalo branco? Como assim, não, meu Deus? Ele estava sem força para gritar, né? Pelo que eu entendi, Pedro não era Rincon, era Pedro de Alcântara, estava quase morrendo de desinteria. Voltou lá da casa da amante dele, estava montado num jeguinho, não tinha nada daquela coisa toda. Tirar o chapéu, a independência. A roupa de gala, né? A farda de gala. A farda de gala em cima do cavalo. Tirou o chapéu, pá. E aquilo tudo foi inventado por um homem chamado Pedro Américo. Pedro Américo inventou aquilo, da mesma forma que inventou o Tiradentes também. Tudo. Paredão é terrível. Não, tem todas essas histórias no livro, né, pastor? Aquele paredão era terrível. Tem todas essas histórias no livro, né? Inclusive... Tudo, eu provo. Eu estive recentemente por uma semana só andando
batendo em porta lá em Pernambuco, Recife, e descobri cada coisa que faz favor. Aí transferi tudo para o livro. Entre elas, essa situação toda. Né? Por exemplo, apenas vamos lá rapidamente, detalhezinho, depois a gente volta aqui. O Brasil teve a primeira missa de todas as Américas, o primeiro culto protestante de todas as Américas, o primeiro culto aqui nos Estados Unidos foi no dia 7 de abril de 1607, 50 anos depois do Brasil. 50 anos depois. Exatamente. Aí eu perto da tua casa, em Jamestown, na Virgínia. Sim, aliás, sim, naquela época até aqui era Virgínia, né? Tudo era Virgínia. É. Também, a primeira sinagoga de todas as Américas foi no Brasil. E tem um detalhe, é a única sinagoga do mundo que está numa rua chamada Bom Jesus. Lá no Recife. Eu estive lá agora. A primeira sinagoga das Américas foi fundada no Brasil. Está no Brasil. E outro detalhe. A primeira sinagoga dos Estados Unidos foi fundada por quem? Por brasileiros. Uau! Do ano 1654, quando os brasileiros, portugueses e Os holandeses, né, foram expulsos do Nordeste, eles ficaram peregrinando, foram assaltados, roubados, etc, etc, etc. 23, eu cito todos os nomes deles, viu? 23, esses 23 chegaram em New Orleans. Aliás, New Orleans não. Nova Inglaterra. Não, aqui era Nova Escócia. Nova York. Não era Nova York, era outro nome, perdão. Eu vou lembrar o nome. Eu estou com o nome na ponta da língua também. Exatamente, sumiu aqui. Daqui a pouco... Nova Amsterdã? Yes, New Amsterdã, exatamente. Então, porque pertencia tudo à Holanda naquela época. E eles chegaram, e no ano 1572, por aí, mais ou menos, um pouco antes, salvo erro, fundou-se, como chama o negócio do dinheiro lá em Nova York? Bolsa de Valores. Sabe quem estava lá? Os judeus. Abrão Brasileiro. Como era o nome dele? Abrão, o Brasileiro. Eu cito as fontes. Então, a Bolsa de Valores de Nova York foi fundada por um brasileiro. Um judeu brasileiro. Que estava exilado ali por causa da perseguição. Tinha. Agora, veja outra coisa. Então, eles fundaram a primeira sinagoga lá em Nova York. Isso foi em que ano? Que ano, pastor? Desculpa. Foi no ano 1562, eles fundaram a primeira sinagoga lá em Nova York. Está, aquela sinagoga já não existe mais, mas está naquele local a outra sinagoga. Aliás, o dia que entrar em Nova York, vai naqueles cemitérios por lá, e eu sou fanático por isso, então você vai encontrar nomes, fulano de tal de Almeida, fulano de tal Pereira, fulano de tal Silva. Essas pessoas eram exatamente as pessoas que vieram, que foram expulsas lá do Pernambuco, Nordeste brasileiro. E outra coisa, aqui pertinho da nossa casa, aqui, Newport, tem a segunda sinagoga americana, que é a Sinagoga dos Touros. Muito interessante. Quem fundou? Brasileiros. Uau! Então os brasileiros tinham muitos judeus forçados, né, também, né? Aqueles eram os novos cristãos. Por exemplo, quando o Brasil foi descoberto, tinha 3 judeus dentro do navio. Chamado novos cristãos. Eu estava estudando sobre a história dos marranos e os judeus forçados, né, os novos cristãos, né? É interessantíssimo essa história, e aconteceu totalmente lá no Nordeste, né? Foi onde o Brasil foi descoberto, né? Na verdade, não foi descoberto coisa nenhuma, né? O Brasil, né? E o senhor fala muito bem isso no livro. Pero Vaz de Caminha diz que o Brasil foi achado. Eu peguei a carta original, são 27 folhas, aliás, não original, mas a cópia idêntica, né? Autêntica, né? Lá na torre, em Portugal, estive local, e pedi para ver, me trouxeram lá 27 páginas, tal, e ele escreve lá que o Brasil foi achado, não foi descoberto. E outra coisa interessante, concernente a isso, por exemplo, nós temos que os judeus, aliás, na torre, como chama aí no Rio Hudson, aquela Estátua da Liberdade, tem no hall da Estátua da Liberdade um poema chamado Te Colosso, ou seja, o grande forte, Colosso,
Isso é um poema. Quem escreveu aquele poema era neta de brasileiro. Uau. Judia. Olha só. Interessante, Então, a comunidade judaica, e se eu não me engano, salvo me engano, acho que a comunidade judaica nos Estados Unidos é a maior reunião de judeus fora de Israel. Exatamente. Né? Somente em Nova York tem 8 milhões, né? Aliás, 2 milhões, perdão. 2 milhões. Pastor, para a gente caminhar aqui, né, dentro do livro e o assunto, eu vou usar o gancho aqui da pergunta, outra pergunta que o Henrique mandou, né? Foi difícil a evangelização do Brasil em meio ao Brasil colônia? Como eram penalizados os protestantes evangelistas? Né, o senhor já falou aí que Padre José de Anchieta... O primeiro que tentou já morreu enforcado. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente em que momento o protestantismo começou a ter uma certa liberdade, já sem ser impedido ou perseguido pela Igreja Católica. Se é que essa com a chegada dos holandeses no Nordeste, eles eram protestantes. E eles trouxeram imediatamente 40 pastores. Eu estive lá em Olinda, muito interessante. Eu creio que eu tenho uma menina assistindo-nos lá de Olinda agora. E ela esteve comigo lá, ela, o esposo, os filhos. No seminário fantástico. Estudou lá as melhores cabeças, incluso o primeiro protestante batista, ele estudou naquele seminário. Estive lá pesquisando, e o doutor João Bosco, o diretor do seminário, fantástico, um padre amável mesmo, mostrou para a gente todos os lugares, e eu provo isso no livro, também fui lá buscar. Né? Então, durante 60 anos, o protestantismo cresceu muito na região do Nordeste, somente ali. E aquilo que era católico se tornou protestante, tribos completas se tornaram protestantes, etc. E apenas abrindo e fechando um parênteses logo, por 60 anos o Brasil pertenceu à Espanha, desde 1580 até 1630, 30 ou 40 por aí, são 60 anos. Pertenceu à Espanha. Tudo que era de Portugal foi doado, não, cataram, né? E levaram para a Espanha. E quando foi? Essa foi a segunda tentativa. A outra tentativa foi uma coisa muito interessante, nós devemos isso a Portugal. No ano 1838, chegou-se lá em Portugal, na Ilha da Madeira, em Funchal, chegou-se o pastor, doutor médico, né? Dr. Robert Cale, com a sua esposa chamada Margaret Crawford. E ele começou a pregar, jovem, dinâmico, médico, etc. Fundou, inclusive, uma igreja presbiteriana. Ele foi ordenado ministro para pregar lá na Ilha da Funchal. Entretanto, houve uma perseguição muito grande contra os protestantes. No ano 1846, eles foram massacrados, ou seja, eles foram expulsos de Portugal, incluso o Dr. Roberto entrou no navio, que era um navio inglês, e teve que fugir rapidamente. Mais de 2.000 pessoas da Madeira saíram daquela ilha, porque eram perseguidos e alguns haviam se tornado protestantes. Essas pessoas, alguns foram para o Caribe, para várias ilhas do Caribe, outros foram para a Inglaterra, e um grupo veio para o pé de Chicago, uma cidade chamada Jacksonville. Segundo a história, eles que fundaram, os portugueses que fundaram. E ali eles começaram um trabalho. E quando Robert foi para a Inglaterra, e a esposa sofria muito de asma, etc., então ele candidatou novamente para ir para missões, ele foi para Líbano. Naquela época, tudo aquilo pertencia à Inglaterra. E lá em Beirute, a sua esposa faleceu. E ele estava dando assistência a um hospital, dando assistência a um jovem militar, e esse militar morreu, mas só que a irmã desse militar, chamada Sarah Popham, mulher muito rica, poliglota, musicista, etc., se apaixonou por ele. Ele, 17 anos mais velho do que ela, no caso. Mas foi aquele casal que deu certo. Eles foram para a Inglaterra, casaram,
E depois de um tempo na Inglaterra, ele disse, olha, eu quero ir aos Estados Unidos para rever os meus filhos na fé. E quando ele chega aqui em Jacksonville, ele foi pastor por 1 ano da igreja presbiteriana portuguesa aqui nos Estados Unidos. Nesse ínterim, ele leu um livro do primeiro missionário que chegou no Brasil, e a esposa faleceu, está sepultada lá no cemitério Gamboa, no Rio de Janeiro. Ele escreveu um livro, que eram 2 volumes na época, sobre como morar como residência no Brasil, essa coisa toda. E ele leu esses livros. Quando ele leu, ele reuniu com a igreja e falou assim, meus filhos, sabe uma coisa? Eu quero ir para o Brasil. Eu falo português. Minha esposa fala português, nós vamos para o Brasil. E os portugueses aqui nos Estados Unidos disseram, vai que nós vamos te ajudar, economicamente e se precisar de algumas coisas. Ele foi para a Inglaterra, passou lá 1 semana e tomou um navio e foi para o Brasil. Chegou no Brasil, ficou lá como médico, então ele sabia como se defender devido às malária, etc, etc, etc. Tanto é que ele optou morar em Petrópolis, por duas questões. Uma queria morar ao lado da casa do imperador, e outra que ele morou numa mansão chamada Lar do Cilar, que era onde morou o embaixador dos Estados Unidos. E ele tinha dinheiro, porque ele veio de uma família... A esposa dele, com o especialidade, era milionária. E aqui dos Estados Unidos, os portugueses estavam também mandando dinheiro para ajudar. Só que não podia pregar. O artigo 5 da Constituição de 1824 dizia que só podia pregar na língua, numa casa, e falar a língua do dono da casa. Então, quem é que abria a porta para um protestante pregar? Ele só pregava por meio dos protestantes portugueses, aliás, que falavam inglês. Então ele começou a orar, o que eu vou fazer, meu Deus, o que eu vou fazer? Nesse ínterim, ele falou, o quê? Os portugueses falam português, eu vou chamar esse povo para cá. Ele fez um apelo. E foram 5 pessoas daqui dos Estados Unidos para ajudar a evangelizar o Brasil. Eram portores. Eles apanharam, eu tenho prova disso, eu estou dizendo, apanharam, foram presos na Joaquim Nabuco, esse famoso advogado brasileiro, foi ele que soltou muitos dos protestantes que estavam presos. E ele era um jovem, tinha 27 anos, o cara era doido. Ele nunca entrava para perder, sempre ganhava. Joaquim Nabuco. Lê o livro dele aí, é um livro que dá gosto ler o livro dele. Entretanto, é o seguinte, os portugueses começaram a pregar, e de repente um português ganhou uma pessoa da família política. Aí que a coisa pegou fogo, né? A primeira pessoa convertida no Brasil, uma mulher, Henriqueta fulano de tal, é da família nobre. Tanto é que eles passaram a perseguição tremenda. E com isto, nós precisamos organizar a igreja. Aí eu disse uma coisa, que a história da igreja brasileira tem a ver muito com a minha história. Por quê? O primeiro culto de uma igreja que se organizou no Brasil, chamada Igreja Congregacional Fluminense, ela foi inaugurada em um domingo, no dia 11 de julho de 1858. 11 de julho de 1858. E eu, Carlos Boaventura, nasci 11 de julho, em um domingo, em 1948. A igreja do Brasil chegou 90 anos exatamente antes que eu nascesse. Exatamente. No mesmo dia. E por um domingo. O pessoal que está acompanhando aí a live, né? Todas essas histórias estão no livro novo do pastor Carlos Boaventura, que sai no ano que vem. Né? Quando o livro sair, a gente traz ele aqui, o pastor, de volta, né, o Cid? Com certeza. O senhor falou agora, né, da Igreja Congregacional Fluminense. No último final de semana, agora, no sábado, foi sexta e sábado, né? Eu conheci um pastor que foi pastor lá nessa igreja. Pastor Davi. Lá em... Nessa igreja congregacional, ela existe ainda lá no Rio de Janeiro. Sim. Hoje um templo lá no Rio de Janeiro, está lá o templo. Não é aquele mesmo, não? Mas histórico, muito histórico. Ele foi pastor lá também. Eu conheci ele, foi incrível. Vou dar um abraço, né?
Dá vontade de dar um abraço para uma pessoa como essa. Né? É uma lenda viva, eu trato isso de uma lenda viva. Não? O Henrique perguntando aqui, ó, podemos considerar que a Guerra dos Guararapes foi um erro por expulsar os holandeses? O Brasil saiu perdendo com a Guerra dos Guararapes? É interessante, Deus sempre tem como escrever a história. Não? A Guerra dos Guararapes, os portugueses ganharam devido havia africanos, índios e os paulistas, todos envolveram, o fulano de tal negreiro, que é muito importante na história, e alguns outros, eu tenho todos eles, cito o nome deles no meu livro. Realmente, a Batalha dos Guararapes criou incluso o Dia do Exército Brasileiro, né? Porque foi aquele dia que eles ganharam, então o dia se tornou... E houve 3 anos de avaliação, olha, vocês vão sair de etapa, essa coisa toda. Em certo sentido, porque o importante da história dos holandeses no Brasil é o seguinte, Recife foi moldado, e ainda hoje nós temos as pontes construídas por Maurício de Nassau. Maurício de Nassau era celibatário, nunca casou, tal, e vem acusações contra ele, que ele levou muito dinheiro, etc, etc. Então, não vamos entrar nesses detalhes. Mas o Recife foi planeado de uma maneira muito especial. Eu estive, por exemplo, agora, no mês de outubro, em Recife, e andei em lugares onde havia informações fantásticas. Eu estive em lugares para pesquisar e andei nesses lugares. E ao olhar aquelas, como diríamos, na cova, não, onde se faz um buraco, sei lá as palavras que seria. Um fosso ali. Um poço, especialmente arqueológico, num sítio arqueológico, melhor dito. Então, nós encontramos várias camadas de onde pessoas moraram, de como as ruas foram planejadas, no centro velho do Recife, onde está a Rua Bom Jesus, e ali está ao lado a sinagoga, uma rua que as casas foram construídas em 1000 e tantos anos, aliás, lá por 1500, estão lá, e interessante, eu estive várias vezes na Holanda, especialmente em Amsterdão, são idênticas às casas, os prédios que estão naquela região, idênticos que nós temos lá em Amsterdão. Eu estive arquitetura, né? Pois não? A arquitetura, né? É a mesma, né? Arquitetura, o tipo das janelas, as portas, o telhado, etc, etc. E a maneira correta, né, como construir, muito interessante. E vejam que os holandeses, eles saíram bem do Brasil. A Holanda, o Brasil pagou 620 mil, eu não sei dizer se é 620 toneladas de ouro, tenho que indenizar a Holanda pelos bens que eles fizeram. Então, o Brasil comprou novamente o Nordeste. Eu cito isso no livro e provo, né? Não é blá, 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 não. Eu provo as fontes da situação toda, onde busquei essas informações. E a Holanda, o nosso amigo aí, que fez a pergunta, Henrique, né? Obrigado pela sua participação. A Holanda não entregou a coisa muito fácil, não. Quando eles foram expulsos dali, um grupo foi para Luanda, e lá em Luanda foi recebido também a balas, então tiveram que fugir. Mas eles ficaram lá em Holanda. Eu estive em Holanda, eu conheço a Holanda. Luanda, desculpe, Luanda, capital de Angola. Eu estive lá várias vezes, conheço muito bem aquela história lá. E eles foram lá, foram expulsos também de lá. Mas eles não desistiram, tanto é que eles tentaram, Maranhão, por exemplo, a cidade de São Luís, foi fundada São Luís, em virtude ao rei Luís. E é uma cidade totalmente europeia, francesa. Só que eles foram expulsos de lá. Quando foram expulsos, eles foram para as Guianas Francesas, que estão encostadas ao Brasil. Não desistiram. Agora, eu uso dizer o seguinte, que hoje nós temos, o Brasil faz divisa com a fronteira o Brasil faz fronteira com a França. Uau! Pastor, eu queria mostrar aqui um vídeo, né? Eu vou estar diretamente aqui na página do Facebook do senhor. Aqui é quando o senhor, se eu não me engano, estava lá com o pastor Zaqueu, no Forte de São Agostinho, é isso? Santo Agostinho, exato. Deixa eu ver se a gente tem.
Pera lá, pastor. Pastor, Isso aí está na internet, por aí. Estamos aqui isso aqui é a página do cidade de Facebook. Santo Agostinho. É do pastor Carlos Boaventura, o pessoal que quiser se Muito inscrever aí interessante. na página dele. Santo Agostinho foi Mostra aí fundado aqui no dia visitando, 28 de agosto o Cabo de São Agostinho, que fica ali no norte da é a Flórida, primeira né? Quase na divisa da cidade Flórida europeia com a Geórgia, aqui nos Estados né? Unidos. E tem muitas outras viagens, né? Muitos passeios. Como é que os encontros com as autoridades, pastor? Quem foi? Você já conversou com o primeiro-ministro de Portugal? Sim, fui atendido pelo ex-presidente, Dr. Mário Soares, um homem fantástico. Não esquecendo que daqui atrás, a 40 milhas, sensivelmente, eu tinha nós temos a cidade de Jacksonville. Você terá mais ou menos na cidade de Jacksonville, na época era nós começamos a conversar, uma vila fundada pelos não sei por que ele franceses, usou uma huguenotes, Bíblia, os protestantes, e como ele era como fala, especialmente da noite de São Bartolomeu, do dia 24 de agosto. Eu fui de gravata vermelha. Encontrei ele também de gravata vermelha. A grande perseguição que houve na França, os franceses, alguns foram para o Brasil, como nós sabemos, e outros vieram para essa região. E quando terminamos, ele falou assim, quando você voltar a Portugal, com gentileza, não deixe de me visitar. Os franceses e disseram, nós não estamos matando porque vocês são franceses. Nós estamos matando vocês porque são huguenotes. Em outras palavras, porque vocês são protestantes. Essas imagens que a gente está vendo, obrigado, pastor. É lá no forte de São Agostinho que... Aqui. Exatamente. Né? Aqui foi onde foi feito, então, o primeiro culto... É a primeira cidade... A primeira missa. A primeira missa na América, primeira né? Missa. Nos Estados Unidos. Isso é a primeira missa no continente. Eram donos de tudo isso, porque a primeira missa... Eles construíram essa cidade em memória a Santo Agostinho. Da mesma forma que no Brasil os portugueses construíram a primeira cidade, fundaram, aliás, a primeira cidade, que é a cidade de São Vicente. No dia 6 de janeiro de 1496. Havia 12 sacerdotes que realizaram a primeira missa lá. Mas é só que eu faço a diferença. O Caribe é América, mas só que está fora da América. Não é continente, não? Então, para mim, a primeira missa no continente foi no Brasil, e depois a missa aqui nos Estados Unidos foi no dia 28 de agosto de 1500 e tal aí, lá em Santo Agostinho, no caso, né? Maravilha. Pô, a gente queria ficar aqui a noite inteira ouvindo história, né, Sidney? Tá cansado já ou não? Rapaz, eu ficaria aqui por horas e horas ouvindo, cara. Isso eu amo conhecimento, cara. Eu amo demais conhecimento, né? Ele falou. Agora, pastor, vamos guardar um pouco de história aqui para a gente contar quando o livro for lançado, né? Sim, se contarmos todo, ninguém vai querer o livro, né? É verdade, ninguém vai querer o livro. Né? Todas essas histórias que o pastor Carlos Boaventura contou aqui hoje está no livro dele. Eu tive o prazer de ler o manuscrito. Fui honrado aí, né? Recebi o convite dele para trabalhar, ajudar ele a desenvolver a capa do livro. Né? Vamos estar trabalhando nisso. E o pastor Carlos Boaventura está já trabalhando para colocar os livros dele na Amazon. Né? Muito em breve vai ter a Bíblia África. Né? Deixa eu mudar a câmera aqui, né? Então vai ter aqui a Bíblia África. Logo, logo você vai poder encontrar esse livro na Amazon. Eu vou mandar esse aqui para você, viu, Cid? Eu tenho uma cópia que o pastor me deu aqui, eu vou mandar ele para você. Eu já estava pensando, meu Deus, como é que eu vou conseguir um livro desse daí? Porque, né? Deus é bom demais. Não, eu vou e outro detalhe, que alguém leu, uma secretária de uma universidade em New Orleans, leu o livro, e um dia eu estou aqui, chega o livro traduzido em inglês. Uau, traduziram, fizeram o trabalho de tradução. Que maravilha. Glória a Deus. Só precisa de uma revisão, tal, né? Porque depois fazer aí. É um livro importante. Exato. Eu estou deixando aqui embaixo os contatos do pastor Carlos Boaventura, tem o e-mail dele, quem quiser o livro. Tem pessoas no Brasil, né, pastor, que estão responsáveis pela distribuição. Sim, temos no Brasil para atender a demanda lá. Então, você que quiser aí o livro do pastor Carlos Boaventura, entre em contato com ele aí pelo Gmail. Tem também a página dele do Facebook, né? Acrescenta ele aí, soma ele, você vai ver lá o tanto de viagem dele, tem fotos históricas dele em vários lugares do mundo, né? Ele não contou para a gente aqui ainda a história de quando ele foi lá na casa onde nasceu o João Ferreira de Almeida, não é? Esperando encontrar lá um grande monumento
que foi que o senhor encontrou lá, pastor? Uma placazinha pequenita lá no local onde as pessoas iam buscar água, né? Estava escrito lá: aqui nasceu João Ferreira de Almeida, o primeiro protestante português. Aí, de repente, chega lá o senhor Antônio. O senhor Antônio, não sei quem é o senhor Antônio. Chega lá, olhou assim para a gente e falou assim: nós não gostamos deste homem. Ele inventou uma religião que fala mal da Igreja Católica. Na verdade, ele não inventou livro nenhum. Ele simplesmente... Mas essa é a impressão, né? Para produzir isso aqui. João Ferreira de Almeida é interessante, porque João Ferreira de Almeida, ele é o mais jovem tradutor da Bíblia. Ele tinha 13 anos de idade quando traduziu o Novo Testamento. Uau, 13 anos. 13 anos. E ele perdeu morava nas Filipinas. Ele nasceu no ano 1628. Ele morava nas Filipinas, que pertencia à Holanda, e ele traduziu o Novo Testamento completo. E ele colocou em um navio, porque a igreja reformada era muito dura com relação às informações, tal. Não podia ter nenhum erro. E, lógico, né? Isso é bom. Ele colocou essa tradução dentro de uma caixa e despachou no navio oficial para a Holanda. Só que esse navio foi a pique. Uau. Meu Deus. E meses depois, quando ele soube que o navio havia pique, havia afundado, ele disse: não se preocupe, não, faço de novo. Gastou 2 anos, então agora ele estava com 15 anos, quase 16 anos, quando ele traduziu o Novo Testamento. Ele viveu 63 anos. Trabalhou 50 anos só na tradução da Bíblia. Uau. E quando ele morreu, ele estava traduzindo o livro de Ezequiel. Eu não recordo bem qual o capítulo, mas estava traduzindo o livro de Ezequiel. E outra pessoa que continuou a traduzir. Talvez se ele não tivesse que ter recomeçado tudo, ele teria concluído. A obra completa, né? Sim, exatamente. E na época o nome era assim: esse é o livro do Novo Testamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele deixou para informar as pessoas. Nossos livros hoje eram José, somente, né? Naquela época tinha todos os tinha nomes imensos mesmo, igual a família imperial, né? Princesa Isabel tinha 18 nomes. É isso aí, meus irmãos. A gente já estourou o nosso tempo aqui. Isso aí são histórias do livro O Brasil Protestante, do pastor Dr. Carlos Boaventura, que está no prelo já para ser lançado. Né? E quando lançar, ele vai voltar aqui, vai contar mais histórias. Tudo isso que ele contou hoje está no livro, só que com mais detalhes. E ele cita as fontes. E eu costumo falar que o pastor Carlos Boaventura, ele é um pesquisador meio tipo Indiana Jones. Ele não se contenta em ler as histórias no livro, na internet. Ele quer ir lá e ver. Ele quer de sentar, campo, né? É um historiador de campo, né? Ele quer sentar onde o personagem sentou e quer comer a comida que ele comeu. Né? Isso aí traz muita riqueza. Então, quando você lê o livro, você parece estar lendo o relato de alguém que testemunhou a história. Enriquece bastante. Né? Ele não contou as famosas histórias com Bill Watterson, né, pastor? Olha lá, ele até... Vamos guardar para o próximo. Vamos deixar. A próxima será em breve, né? Espero, né? Vamos já deixar aí uma pessoa que está nos assistindo aí. Você que está assistindo, né? Depois, não está assistindo ao vivo, né? Na live agora. Mas você vai está assistindo em um outro momento. Fique esperto aí que logo tem mais novidade aí. Dr. Carlos de novo conosco. Né? Se inscreve nos canais aí do Sidney, ou do Filho do Homem, ou do João, do canal do Fernando, né? Para poder acompanhar aí a volta do pastor Carlos Boaventura. Pastor, sem palavras para agradecê-lo, né? Como sempre, né? Eu já fiz algumas lives com o pastor, já fui a campo com ele, né? Já visitamos alguns lugares. E é sempre uma experiência gratificante. Um dia ele vai voltar aqui para contar o dia que eu e ele entramos no Museu Confederado, não é? Está no livro também. Está no livro também. Coloquei um adendo lá. Está no visitamos o Museu Confederado, num dos estados, né? Não cita, não. No livro eu cito, mas aqui... Sim. Então não vou deixar para ver que veio no livro. Né? Quando entrou eu e ele na porta, todo mundo olhou assim,
quem que é esse que está entrando aí? O que ele quer aqui? Nós somos brasileiros. Ah, não, então vocês são o quê? Brasileiro é tudo confederado. Mal sabe, né? Mas o mais importante estava no caixa, recorda? Lembro. Recorda? Aqui aceitamos também dinheiro Yankee, né? Yes. Eles são confederados, mas aceitam dinheiro Yankee. Mas isso é forte aí, meu. Tem muitas histórias para contar. O pastor Carlos é uma fonte de conhecimento. Inspira todos nós. Não é? Hoje eu estou cursando teologia também, por incentivo do pastor Carlos. Fizemos aí um curso médio de teologia e ele me incentivou a continuar, né? Como outras pessoas também, o próprio Fernando e tantas outras pessoas, né? O pastor, além disso, até por conta da história dele, né? Eu quero deixar claro aqui, pela influência que ele tem na Darda University, ele também incentiva brasileiros que estão morando nos Estados Unidos. Você que está assistindo aí, o pastor Carlos, ele tem condições de brasileiros que estão morando nos Estados Unidos que não concluíram um segundo grau. Ele pode encaminhar essas pessoas para fazer a prova, né, pastor? Fala mais sobre isso. Exato. Nós temos no meio, não é venda de certificados, vou deixar bem claro. Não é venda de certificados, mas fará o curso, aliás, fará as provas e receberá o certificado de segundo grau, high school, né, no caso, que é totalmente válido aqui nos Estados Unidos. Se a pessoa fala inglês, né, e precisa ir para a universidade, ele tem que fazer isso, ele tem que ter o segundo grau. E nós temos como ajudar as pessoas a fazer também isso aí. Não é venda de certificados. Tem uns livros para estudar, tem uma prova? Tem tudo prontinho, tem tudo pronto para a pessoa desenvolver e fazer as provas. Se a pessoa estudar mesmo quando precisa, em 5, 6 meses termina de fazer. Tem que estudar, né? Muito mesmo. Nossa, e é o diploma que serve para ingressar nas universidades americanas. Sim, é totalmente reconhecido. Recebe a autenticação da Secretaria de Educação no Brasil e aqui recebe a autenticação do consulado para dizer que é real, né? Que não é venda de certificados. Então você anota aí o e-mail do pastor Carlos, está aparecendo aí, entra em contato com ele vai te passar a informação, não é? E você está aqui ouvindo o testemunho do menino que andava com 2 havaianas do mesmo pé e foi aprender a ler com 12 anos, né? E o dia que ele sentou com o primeiro-ministro de Portugal, o primeiro-ministro falou, por favor, quando você voltar aqui, você me faz o favor de me fazer uma visita, né? Então a gente só tem a glorificar a Deus pela vida do senhor, pastor. Muito obrigado. Eu sou suspeito de falar. Nesse tempo, fico a pensar, realmente, eu gosto de pensar que de onde eu vim e o que Deus tem feito. Não? Eu tinha sonhos de viajar quando era criança, ficava olhando para todo lado, e Deus me levou em todos os lugares que posso imaginar, de todos os tipos, né, também. Já passei de toda forma que posso imaginar. Com 12 anos, não sabia escrever, não sabia ler, não sabia nada. Deus foi dando-me a oportunidade, graças ao Senhor. Eu hoje eu cruzei algumas universidades, onde consegui vários meus doutorados, né, em várias áreas teológicas, mais nesta área teológica, e estou agora a caminho para fazer um doutorado em educação também. Mas isso não é nada. O importante é a gente ser o que é, né? A pessoa às vezes pensa que alguém diz, o senhor é doutor. Eu falei, não, eu sou um cara da cultura. Não se preocupe com isso, não. É matéria-prima que veio da África. Não, é um prazer. Eu me sinto honrado de ser um aluno, ser um amigo do pastor Carlos Boaventura. Então, pastor, Sidney, suas considerações finais, para a gente deixar depois o pastor se despedir. Rapaz, eu não vou nem falar, só vou agradecer só. Só quero agradecer aí, pastor, a sua disposição, né, e a sua dedicação ao ensino e uma vez eu li, né, alguma coisa dizendo que aquele que aprende, né, ele tem uma recompensa, mas aquele que ensina, né, ele tem muito mais, né, tem muito mais humildade, né, é muito mais humilde aquele que se levanta para ensinar do que aquele que senta para aprender. E o senhor é uma prova disso, né? Obrigado. Você tem toda essa bagagem, né? E se dispõe a sentar com 2 meninos aqui, né? Era para ter 3, né? Mas aí o Fernando não deu. Não, mas eu já participei de muita conversa com ele lá sentado no escritório do Fernando.
E para mim é um grande prazer, uma grande honra conhecê-lo, né? E espero um dia conhecê-lo pessoalmente, né? Para lhe dar um abraço, né? Não, ele sempre está em São Paulo. Onde mora? Onde mora? Eu estou no Brasil, estou em São Paulo. Ele está na Zona Leste de São Paulo. Zona Leste, então. Vai me esperar no aeroporto dia 10 de dezembro. Aí. Opa, aí, tá pronto, então. Aí a gente já dá um abraço, já almoça junto. Então você vai receber o livro autografado dele. Epa, aí sim. Ele vai te levar o livro. Naquela noite eu tenho que viajar para o Rio de Janeiro, que eu tenho que lecionar o dia todo lá no Rio de Janeiro, logo em seguida viemos Itaboraí, no caso, né? E no dia seguinte veio uma graduação, na segunda-feira, tal, depois irei para Ibatiba, outra graduação, e lecionar o dia todo, depois Belo Horizonte, e assim vai ser até o dia 29 de dezembro. Você que está no Brasil aí vai ter oportunidade de conhecer, dar um abraço, pegar o livro do pastor das mãos dele, aí no Brasil. Só que a pessoa, quando está vendo me sentado, então não sabe meu tamanho, né? Quando vê, fala, que isso? Ele está de pé. É um prazer muito grande. Pastor Carlos. 3 milímetros nascia como anão. Pastor, muito obrigado mesmo prazer. Por disponibilizar aí o seu tempo para estar aqui ensinando um pouquinho para a gente. É sempre uma honra aqui sentar aos seus pés para poder ouvir o senhor falar. Quero agradecer também ao Tiago, né, o Tiago Alberto, que está aí assessorando o senhor aí na transmissão. Né, queremos o Tiago de volta também. O Tiago participou com a gente aqui uma vez e não voltou mais. Muito bom. Né? Tiagão, não corre não, viu? O Tiago ele tem um estudo muito grande na questão dos heróis da fé, dos grandes avivalistas. A gente quer trazer ele um dia para conversar sobre isso. Né? Ele esteve comigo. Eu estou escrevendo sobre o roteiro dos avivalistas. A Rota dos Avivalistas, né? Ele foi lá visitar a igreja do Jonathan Edwards e tudo mais. Vamos trazer ele de volta. No cemitério. Para conversar. Não, foi onde ele pregou, né? A grande pregação. O pregador, os pecadores nas mãos do Deus irá. Ele foi lá visitar e ele tem uma história interessante, né? Que hoje tem a bandeira cor-de-rosa lá, a bandeira arco-íris lá na porta da igreja. Ele vai voltar aqui para falar com a gente. Pastor, não desconecta ainda, eu vou rodar a vinheta aqui, tá bom? Okay. E você que acompanhou a gente aí na live, muito obrigado. Né? Se você vai assistir depois, mesmo não sendo ao vivo, deixa o seu ok, compartilha o vídeo com outras pessoas, comenta, né? Se tiver comentários, a gente está sempre monitorando as redes. Né? Se você tiver uma pergunta para o próprio pastor Carlos, deixa a pergunta aí no link do vídeo, e o pastor, a gente repassa a pergunta para ele, ele vai responder para a gente. Tá bom? Foi um prazer enorme. Esse foi o episódio 7, eu estou contando. O episódio 7 da Roda dos Esclarecedores. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado a você que acompanhou a gente. Tá? Um beijo para todos aí. Deus abençoe. Sucesso, prazer. Sucesso. Vai.